Fala Reds, eu sou o Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos e em todas as redes sociais. Mais uma vez, gostaria de agradecer a vocês por termos ultrapassado a marca de 600 inscritos no canal. É muito importante o feedback de vocês nas redes sociais, também aqui em nossos vídeos, os likes e as inscrições para que a gente continue crescendo dentro desse projeto. Agora vamos ao nosso vídeo. Liverpool vence Arsenal por 2-0 e avança na Copa da Inglaterra. Neste domingo, os Reds visitaram os Gunners no Emirates Stadium pela terceira rodada da Copa da Inglaterra e venceram por 2-0. Os gols foram anotados por Kiwior contra aos 80 minutos e Luiz Dias já nos acréscimos aos 94. Com o triunfo, os comandados de Jürgen Klopp avançaram para a quarta fase da competição. O adversário será conhecido após sorteio. A Copa da Inglaterra, a FA Cup nesse caso, ela conta com todos os clubes filiados à FA. Então nós temos um campeonato muito grande, por conta disso existem diversas rodadas e a gente acaba se atrapalhando e confundindo muito com o regulamento da Copa da Liga. A principal diferença entre as duas competições é que a Carabao Cup, a Copa da Liga, ela acontece com os times que participam das ligas inglesas. Então as equipes da primeira à quarta divisão, elas participam nesse caso da competição que seria a Copa da Liga. Então existe essa diferença entre os dois torneios, por isso que a Copa da Liga acontece de uma maneira mais rápida e é definida de um tiro tão curto. A gente vê começar e do nada já está na final. Enfim, essas são as principais diferenças entre as duas Copas que nós temos na Inglaterra. Agora vamos falar sobre o jogo. A primeira chegada foi dos donos da casa. Ramsdale lançou, Nelson driblou o Alisson, mas não conseguiu finalizar. Momentos depois, mais uma vez Nelson bateu, a bola desviou em Arnold e não deu tanto perigo. Em seguida, foi a vez de Havertz. Ele chutou de fora e Alisson fez uma boa defesa. A blitz londrina continuou, mas Nelson parou outra vez em Konaté e Odegaard acertou o travessão. O Liverpool respondeu apenas na metade do primeiro tempo. Darwin Núñez cabeceou com perigo e após cobrança de escanteio e assustou Ramsdale. Ainda deu tempo para mais uma chance do Arsenal. Ben White acertou uma pancada e Alisson fez outra grande defesa. Os Reds responderam em seguida com Arnold. O inglês bateu, Ramsdale desviou e a bola foi no travessão. Já na volta do intervalo, Darwin Núñez driblou White e finalizou com muito perigo. Após contra-ataque, Jota deixou para Dias, o colombiano chegou e Ramsdale fez uma grande defesa bem no cantinho. Logo depois, Jota acertou a trave em um cabeceio depois de outra cobrança de escanteio, levando perigo aos londrinos. Mas só aos 80 minutos foi quando Kiwior abriu o placar. Arnold cobrou a falta e o defensor do Arsenal desviou contra a própria meta e colocou o Liverpool na frente do marcador. Já nos acréscimos, Núñez acionou Jota no contra-ataque, o camisa 20 deixou para Dias e o colombiano deu números finais ao jogo em uma belíssima finalização no ângulo e detalhes, sem olhar. Agora falando um pouco mais sobre como foi a partida e dando o meu ponto de vista na questão tática e as mudanças que fizeram com que o Liverpool melhorasse de um tempo para outro. Realmente nos 15 primeiros minutos, pelo menos até os 20 minutos, quando foi que o Darwin Núñez deu a primeira finalização do Liverpool, os Reds estavam sendo dominados pelos donos da casa. O Arsenal imprimiu um ritmo muito alto e o Liverpool, com tantos jogadores, com tantos desfalques e tantos jogadores novos na equipe, sofreu um pouco para conseguir entender o que precisava fazer para comandar as ações ofensivas ou até a saída de bola. Tivemos muitos erros de passe. Nesses 20 primeiros minutos só deu Arsenal, eles colocaram um volume de jogo impressionante. O Nelson, ele começou a partida muito bem, ele estava se destacando muito, tanto pelo lado esquerdo quando ele centralizava. O Saka, muitas das vezes, no começo do jogo principalmente, ele estava com um tanque cheio, então ele recebia muitos passes e tentava diversas jogadas individuais. Só não foi pior porque o Joe Gomez, ele realmente fez um jogo muito bom, assim como o Konaté e o Quansah, eles evitaram que o Liverpool saísse perdendo logo de cara. O Arnold também fez um jogo ok defensivamente e o Alisson foi o goleiro que a gente conhece e sabe da qualidade dele. Então nos 20 primeiros minutos o Liverpool praticamente só se defendeu
teve muitos problemas na questão de ajuste tático para roubar essa bola no meio campo. McAllister estava sentindo um pouco a falta de ritmo de jogo, mas com o tempo ele foi se ambientando melhor e conseguindo encaixar as suas movimentações e interceptar algumas bolas, assim como o Jones e o Gakpo, que começou como titular no meio campo. Eles conseguiram um pouco de ritmo e aí conseguiram controlar as ações do Arsenal e tranquilizar um pouco o jogo. Foi aí que o Liverpool começou a crescer, quando o time começou a fluir na saída de bola, quando os passes começaram a ser trocados de uma maneira mais calma. O Liverpool conseguiu cadenciar o jogo, seja com Curtis Jones recebendo a bola e protegendo muito bem os marcadores que tentavam roubá-la, ou até da tranquilidade do Quansah e do próprio Gomes para sair jogando. O Konaté fez um jogo muito seguro, mas além disso ele deu muitas opções na hora de sair da saída de bola, então ele foi muito importante para isso. E aos poucos o Liverpool foi retendo mais a posse de bola e criando as suas oportunidades. Um ponto muito interessante, pelo menos na minha avaliação, foi o Luiz Dias. Desde o primeiro toque na bola dele já deu para ver que ele está com a confiança em dia. Ele tentou diversos dribles e estava muito difícil os adversários roubarem a bola dele. Então ele pegava a bola, saía arrancando, ele ajudava na parte defensiva. Na hora de sair um pouco da pressão ele também conseguia. Enfim, ele foi mostrando ao longo da partida uma confiança que a gente não via nos últimos jogos. E a gente torce bastante para que ele continue assim. Outro atleta que me chamou muita atenção por essa questão tática foi o próprio Darwin Núñez. Ele não fez um jogo brilhante no ataque, apesar de ter iniciado a jogada do segundo gol. Ele até desperdiçou uma chance num contra-ataque que ele poderia ter dado um passe melhor para o Luiz Dias. Mas enfim, na questão tática, ele foi muito importante, desde tirando as bolas de cabeça no momento da bola parada do Arsenal, que a gente sabe que o time londrino, os comandados de Arteta, têm uma qualidade imensa na bola aérea, tanto em escanteio como faltas laterais. Foi assim que saiu o gol deles contra a gente no primeiro turno, entre aspas, da Premier League. E foi algo que me chamou muita atenção, como o Darwin Núñez ele foi ativo nessas bolas paradas para fazer cortes, para desviar para fora e contribuir bastante com isso, evitando que o Arsenal pudesse anotar um gol nessa circunstância. Outros dois jogadores que me chamaram muita atenção defensivamente foram Konaté e Quansah. Konaté fez um jogo praticamente perfeito, além de contribuir muito com a sua postura física, a maneira como ele anulou as jogadas ofensivas do Arsenal que tentava explorar as costas do Arnold. Ele é um atleta que foi feito, parece, para essa função, para ajudar o Arnold, ser o guardião do Arnold, porque o entrosamento dos dois é muito bem visto, assim, quando a gente acompanha o jogo. A gente sabe que o Arnold ele tem algumas deficiências defensivas, eu até falo, às vezes sou muito criticado por isso, até vejo que ele tem evoluído bastante sobre isso, mas um ponto que me chama muita atenção, principalmente nessa temporada, é essa questão de quando ele enfrenta um adversário muito melhor tecnicamente, que a gente sabe que ele vai se sobressair referente ao duelo 1 contra 1, pelo drible, pela velocidade, é a maneira como ele induz o adversário para ser encaixotado pelo Konaté. Então, muitas vezes, o Arnold, ele literalmente induz o jogador a driblá-lo, deixa o espaço para ele fazer o drible, mas o Konaté já está lá para fazer a cobertura e roubar a bola. Isso me chamou muita atenção no jogo de hoje, assim como aconteceu contra o Manchester City, naquele jogo que a gente falou bastante sobre o desempenho e os dribles não produtivos que eram feitos pelo Doku. Naquele caso foi o Matip que estava protegendo a defesa, então realmente são coisas assim, pontos específicos do jogo que me chamaram muita atenção, tanto naquela partida como contra o Arsenal. São detalhes técnicos, táticos que às vezes passam batido. Outro atleta da defesa que eu ressaltei foi o Quansah. Ele fez um jogo incrível. De verdade, eu não sinto nenhuma falta de outro zagueiro de qualidade para compor esse elenco. Ele realmente aproveitou a oportunidade que teve de se juntar a um dos melhores times da Europa e assumiu o seu lugar, roubou para ele a vaga e dificilmente ele não será aproveitado no Liverpool nas próximas temporadas. É um zagueiro que tem de tudo para ser um destaque da sua geração
ele tem um nível absurdo para a idade dele, apenas 20 anos, a gente não pode esquecer disso. E quando ele joga, eu tenho total segurança que ele fará uma boa atuação e não irá comprometer. E muitas vezes ele tem até surpreendido com aquelas arrancadas à la Matip, como a gente brinca bastante, que ele consegue contribuir para a equipe. Então, existem diversos pontos que a gente olha para ele e percebe que o futuro dele nos reserva o melhor do que pode ter, porque ao lado dele ele tem um capitão como Virgil van Dijk, que tem sido um dos melhores zagueiros de sua geração. Tem um técnico que é muito bom na questão defensiva. Muitas pessoas até deixam passar isso por conta do estilo do Klopp, desse heavy metal, dessa contrapressão que ele adora tanto fazer. Mas o Klopp ele costuma criar muitos bons zagueiros. Ele costuma potencializar bastante seus defensores e até quando precisa retrair e segurar as linhas, ele é um técnico que consegue fazer a sua retranca muito bem armada. Vide nessa temporada mesmo contra o próprio Manchester City, como o Liverpool se defendeu tão bem no primeiro tempo e depois no segundo tempo conseguiu sair jogando. Contra o próprio Tottenham, quando o Liverpool estava com 2 jogadores a menos e conseguiu se defender, só saiu o gol numa fatalidade, que foi o gol contra do Matip. Mas enfim, eu acredito que ele tem de tudo para evoluir tecnicamente, fisicamente e se consolidar como um dos melhores zagueiros da sua geração, assim como tem sido o Konaté, porque foi impressionante o jogo contra o Arsenal agora, nesse final de semana, como ele impressionou. É a questão física, tática, técnica, leitura de jogo, aliado a tudo isso a um poder de liderança incrível. O próprio Klopp falou que conversou com ele na noite anterior do jogo e pediu para ele fazer um exercício de olhar para o lado e ver qual zagueiro ou qual defensor deveria chamar a responsabilidade para conduzir a defesa. E ele disse, e o Konaté respondeu dizendo que seria ele, e ele assumiu esse papel de uma forma maestral. Ele gritava com os seus companheiros para fazer a pressão, para sair da linha de impedimento, ajustava os movimentos na hora de defender bola parada. Então realmente foi muito importante para ele. É um atleta que saiu enorme dessa partida e acredito que para a reta final da temporada ele só tem a manter esse nível e até evoluir. A gente torce muito para que ele fique longe das lesões, porque saudável ele é um dos melhores zagueiros do mundo e não há contestação disso. O que talvez tenha passado desapercebido foi o Alisson, porque ele faz tantas coisas, tantas defesas, que já se tornou normal ele salvar o Liverpool com pelo menos um milagre, e foi exatamente isso que ele fez no jogo. Ele fez uma defesa incrível no chute do Ben White, um chute forte, bem perto dele ele conseguiu tirar e espalmar para fora. Realmente o Alisson é um goleiro muito bom. E no final do jogo, quando o Arsenal estava tentando uma pressão de bola parada, a sequência de escanteios, de faltas laterais, o Alisson assumiu o protagonismo de sair, tirar as bolas, cortar, encaixar e impedir que o adversário tivesse essa oportunidade de empatar o jogo naquele momento, já que o gol da vitória, o segundo gol que selou o placar, foi praticamente no último lance do jogo. Antes de partir para as análises individuais, eu vou falar só mais de um jogador que me chamou a atenção, e falar um pouco sobre o que mudou na questão tática para o Liverpool ter evoluído tanto no segundo tempo. Eu gostaria de ressaltar a partida do Curtis Jones. Ele tem crescido muito nesses últimos jogos, desde a reta final da última temporada. Ele tem amadurecido muito as suas tomadas de decisões e tem feito uma temporada muito regular. Em alguns jogos ele até sobressai disso. Ele costuma fazer jogos nota 7, nota 6, em alguns eles vai para a nota 9 até nota 10. O jogo de hoje foi um exemplo de como essa nota 7 dele pode ser útil para a equipe, porque a mudança de postura do Liverpool passou bastante sobre o pé dele. Então a gente já pode fazer um gancho com o que eu queria falar, do que o Klopp fez para tentar solucionar os problemas do ataque, principalmente a ausência de Salah e no meio campo com o Szoboszlai, que não irá jogar contra o Fulham também, e desfalcou o Liverpool nessa partida contra o Arsenal. Então, no começo o Liverpool armou a equipe do meio para frente com o McAllister como primeiro volante. Os dois meias eram Jones e o próprio Gakpo. Na ponta esquerda estava Luiz Dias, de centroavante Nunes, e na ponta direita o Harvey Elliott. Porém, esse esquema ou esses jogadores em determinadas posições não estavam dando tanto resultado assim, principalmente nos 20 primeiros minutos, até que Klopp liberou praticamente o Dias de flutuar em todos os setores do campo
e ele atuou muito parecido como ele faz na seleção colombiana, já que não tem um Salah para fazer esses movimentos e ter essa liberdade de flutuar tanto. Foi o Dias que foi encarregado de fazer isso, então ele tinha a liberdade, podemos dizer assim, para flutuar em todos os lugares do campo. E diante disso, quem estava ocupando o espaço deixado por ele era o Gomes. Então o Gomes tentava muitas das vezes dar amplitude pela lateral esquerda. O Curtis Jones também aproveitou alguns movimentos do Dias para cair por ali, mas foi isso que me chamou muita atenção, e foi a partir deste momento, quando o Liverpool teve essa liberdade para o Dias, que os Reds conseguiram construir algumas jogadas ofensivas, e aí o time começou a crescer. Agora, no segundo tempo, na volta do intervalo, o Klopp mudou drasticamente esse esquema. Ele colocou o Gakpo para jogar como centroavante, foi o Darwin Núñez para a ponta esquerda, Luiz Dias para a ponta direita, e voltou o Elliott para o meio campo, e isso mudou completamente a equipe, fez com que o ataque do Liverpool fluísse de uma maneira mais contínua, porque o próprio Elliott tem essas características de um passe mais apurado, e quando ele estava jogando pela ponta direita ele não tinha essa possibilidade de dar passes decisivos, passes em progressão no terço final do campo. Então quando ele foi recuado um pouco para o meio campo, ele teve essa liberdade de ajudar na criação das jogadas, e isso fez com que o Liverpool atuasse melhor. O Jones, ele assumiu um protagonismo na retenção da posse de bola, então mesmo pressionado ele conseguia manter a posse. Teve um lance que ele roubou a bola e ficou praticamente uns 30 segundos com ela, com 2-3 jogadores do Arsenal tentando roubá-la, e ele roubou a bola, iniciou a jogada e saiu como se nada tivesse acontecido. Então realmente é um jogador que tem maturado muito e tem sido muito importante para o Liverpool nesses últimos jogos. Outro atleta que foi importante taticamente, como eu já destaquei, foi o Darwin Núñez, e quando ele foi para a ponta esquerda, ele causou um alvoroço na defesa do Arsenal. O Ben White não estava preparado para tanta velocidade, tanta imposição física e brigar tanto pela bola como o Darwin Núñez. Ele tem os seus defeitos, como a gente sabe, perde mais gols do que deve, erra alguns movimentos técnicos, mas falta de vontade não é o que a gente pode reclamar dele. Em alguns momentos, se não vai na técnica, na força, tem que ir na raça. E foi isso que ele fez, e por isso que o Liverpool melhorou tanto na questão defensiva. Quando o Núñez começou a atuar ali pela ponta esquerda, o Joe Gomes virou praticamente um terceiro zagueiro. Ele pouco apoiava, quando ele avançava ele não ia como lateral, ele fazia uma espécie de um lateral invertido, como o Arnold faz do outro lado, e atacar pelo meio, porque a ponta ficou literalmente para o Darwin Núñez. Com isso, o Luiz Dias teve mais liberdade, o Gakpo teve mais liberdade, ainda mais quando entrou o Jota e mudou praticamente o ritmo do jogo. Ele entrou de uma maneira muito boa, fazendo pivô, ganhando as bolas na força física mesmo. O próprio lance da finalização dele na trave de cabeça foi impressionante. Ele saiu uns 20, 30 centímetros do chão, ganhando do Saliba, que é muito mais alto do que ele, cabeceou livre praticamente. E o Jota tem essa questão física dele, esse arranque muito importante, que quando chega contra o Arsenal é tudo multiplicado por 10 vezes e ele consegue se sobressair. Enfim, foram ajustes táticos que chamaram muita atenção. Além disso, teve as substituições dos garotos, que eu posso falar na análise individual, que foi muito interessante. Os atletas que entraram, os garotos da base, mostraram realmente o que é ser um jogador do Liverpool e representaram muito bem. Antes de alongar bastante o vídeo, eu vou partir para as análises individuais para que a gente possa comentar sobre cada atleta um pouco mais e distribuir a minha nota. Começando pelo gol, sempre como a gente faz, o Alisson foi o titular. A minha nota para ele é 9. Ele realmente salvou o Liverpool nos primeiros minutos do jogo. Caso ele não tivesse feito aquelas defesas, o Liverpool sairia atrás do placar e seria difícil buscar um resultado numa pressão tão grande que o Arsenal estava fazendo. Então a minha nota para ele é 9. Foi mais uma atuação segura de Alisson e mais um milagre que a gente já normalizou do goleiro brasileiro, e é impossível acreditar que tem gente que critica ele, mas enfim, esse não é o caso. A minha nota 9 para ele. Trent Alexander-Arnold, de alguns momentos, principalmente quando o Martinelli entrou, ele acabou sofrendo um pouco na questão defensiva. Já é um duelo que tem sido marcado por isso. É um jogo, o Martinelli se sobressai, no outro o Arnold consegue colocar ele no bolso e vai sendo jogo após jogo. Mas nessa partida em si, o Martinelli levou a melhor, com aquela condição que eu havia comentado do Arnold induzir o Martinelli a ir para cima do Konaté,
E isso tem sido impressionante porque você ter esse domínio do atacante é algo muito, muito importante para que você consiga se consolidar e a sua equipe ir bem e poder exercer o seu plano de jogo. Então a minha nota para o Arnold, principalmente na questão ofensiva, como ele contribuiu bastante com a saída de bola, com alguns passes importantes. O próprio lance do primeiro gol contra do QVR saiu após um cruzamento dele. A minha nota para ele é 8, fez um bom jogo. Partindo para a dupla de zaga, Ibrahima Konaté, eu já elogiei bastante ele na análise coletiva do jogo, mas individualmente eu preciso deixar as minhas ressalvas. O zagueiro francês fez um jogo 10/10, foi uma atuação praticamente perfeita, ele não perdeu um duelo, venceu todas as disputas, ele foi sólido na hora de fazer a cobertura do Arnold, na hora de roubar a bola na intermediária, ele estava em todos os lugares do campo, cobrindo todo mundo e dominando a zaga, que era isso que ele tinha que fazer, e foi um jogo muito bom do Konaté. A minha nota para ele é 9,5 para ser eleito o melhor em campo e sobressair um pouco do Alisson. Falando do Quansah, não me impressiono mais, é exatamente isso. Eu não me impressiono mais com o que ele faz. Ele realmente já é um zagueiro profissional consolidado e eu vou começar a tratá-lo assim. Não estou mais impressionado, é realmente lei. Ele vai fazer jogo atrás de jogo de uma maneira surreal, um garoto de 20 anos atuando como se fosse um zagueiro experiente de 30 com a carreira consolidada. Eu não vou me impressionar, eu ia falar impressionante de novo, mas é um absurdo isso. A gente olha para ele e ele não sente nenhuma pressão. A mentalidade dele é algo que me chama muita atenção. A fisicalidade, a maneira como ele ganha os duelos de seus adversários. Ele torceu o tornozelo, passou uns 2 minutos, já estava inteiro novamente, não sentiu nenhum problema. Enfim, é um atleta magnífico. A minha nota para ele é 8,5 pelo jogo de hoje, mas ele é um jogador de muito potencial, eu gostei muito da atuação dele. Partindo para a esquerda, Joey Gomes mais uma vez como lateral esquerda. É importante dizer que nós temos o Robertson que deve voltar nas próximas semanas a jogar. Eu acredito muito que ele seja relacionado já para o jogo contra o Bournemouth, na volta da Premier League, depois desse ato após o jogo contra o Fulham na Copa da Liga. Acredito que para o jogo da Premier League ele já esteja pronto. Assim como o Tsimikas, que talvez pode ser relacionado, já que ele está na fase final de recuperação. Então o Gomes deve ter uma vida curta nessa lateral esquerda, assim esperamos. Mas ele fez um jogo muito bom, muito ok para ele, pelo desempenho dele, pelas valências que ele tem físicas e até pela deficiência técnica que ele tem. Ele fez um jogo muito seguro. A temporada dele tem sido muito boa. De se elogiar muito a mentalidade com que o Gomes tem se portado depois de tantos erros, depois de sofrer tanto hate nas redes sociais, até alguns momentos exagerado por parte da torcida, mas a gente tem que tirar o chapéu para a temporada que ele tem feito. Ele tem sido um dos destaques. Se a gente tivesse aquele prêmio que existe na NBA do jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra, com certeza ele seria um grande candidato a ganhar isso, porque ele tem mostrado um desempenho muito bom e tem contribuído bastante em praticamente todas as posições da zaga. Daqui a pouco ele está no ataque em busca do golzinho dele, que ainda não saiu, mas acredito que nessa temporada sai. No jogo deste domingo contra o Arsenal, ele ganhou todos os duelos praticamente contra o Saka. Ele teve um pequeno erro que quase gerou o gol do Arsenal, mas como não aconteceu, é melhor a gente não citá-lo. Mas enfim, o Saka tentou driblá-lo 4 vezes e ele não foi driblado nenhuma dessas tentativas, então ele foi muito sólido defensivamente. Teve um lance no início do segundo tempo que ele fez um corte muito importante, evitando o que seria o gol do Arsenal. Então ele foi bem no jogo, a minha nota 8,5 para ele também. Partindo para o meio campo, Harvey Elliott começou na ponta direita e depois jogou como meia. Foi bem discreto, não teve muito assim o que destacar do jogo dele. Ele tentou participar principalmente na retomada do segundo tempo, quando o Liverpool começou a tomar conta do jogo, mas ele não foi tão vistoso assim. Uma nota 7 para ele é bem justo. McAllister começou muito abaixo, sofrendo muito com o ritmo de jogo, principalmente pelo que o Arsenal propôs para cima dele, que era praticamente jogar o Havertz e o Nelson, o Odegaard, todo mundo para cima dele para tentar criar superioridade numérica.
Em alguns momentos eles até conseguiram, mas não aproveitaram as chances que tiveram. A minha nota para o McAllister é 7. E nós estamos no canal da Liverpool Brasil News, mas eu gostaria de fazer uma ressalva pela falta de inteligência dos jogadores do Arsenal, porque eles, tipo assim, qualquer pessoa que assistisse o jogo ia perceber que o Liverpool estava perdido no meio campo no começo do jogo e eles não insistiam em jogadas por ali, era só jogada de lado, era tentativa de bola longa nas costas dos defensores, enfim. Eles perderam a oportunidade de matar o jogo na primeira etapa e desperdiçaram um caminhão de gols, mas como tem aquela velha máxima, quem não faz toma, e foi realmente isso que aconteceu. Partindo para a nota de Curtis Jones, ele fez um jogo que ele foi crescendo de minuto a minuto, então ele começou um pouco com o pé no freio, depois ele foi tomando conta das suas funções, pegando mais na bola, ditando o ritmo do Liverpool, em alguns momentos até travando contra-ataques que poderiam ser mais incisivos, só que existem momentos que você não precisa atacar naquele instante para conseguir enganar o adversário e ter uma oportunidade melhor. Então, até para tirar um pouco do ímpeto do Arsenal, foi importante essa maneira como ele segurou o jogo. No segundo tempo ele participou bastante, até não foi tão incisivo, poderia ter sido mais agressivo na questão ofensiva para criar mais oportunidades, mas enfim, fez um jogo bem ok, a minha nota é 7,5 para ele. Cody Gakpo talvez tenha sido o jogador mais sumido em campo e o que menos participou das ações ofensivas, e defensivamente ele se perde muito quando joga no meio campo e não consegue ajudar, até porque ele não é um meio campo. Ele pode até fazer essa função, mas ele tem muitas deficiências no jogo dele, principalmente na parte defensiva, que é onde existe um déficit muito grande para os demais meios da equipe, e aí ele acaba prejudicando muito, às vezes fazendo faltas bobas, dando bote atrasado, deixando o jogador desmarcado, enfim, é algo que precisa ser ajustado se ele vai continuar atuando pelo meio campo. A minha nota para ele é 6,5, acredito que tenha sido o destaque negativo da equipe. O Darwin Núñez, que foi o nosso centroavante titular, ele não contribuiu muito com a questão ofensiva, até teve um grande erro que foi esse contra-ataque que eu acabei citando, que ele poderia ter deixado o Luiz Dias na cara do gol, mas taticamente ele foi impecável, fez um jogo muito bom e ele fez os pormenores que a posição de um ponta pedia. Apesar de ter iniciado como centroavante, no segundo tempo ele foi o ponta esquerdo e conseguiu ajudar bastante a equipe, impondo velocidade para cima do seu defensor, ajudando na fase defensiva, recuperando bolas e sendo aquele doido que cria jogadas ofensivas a todo momento, e foi numa delas que o Liverpool conseguiu armar um contra-ataque e matar o jogo no lance do Luiz Dias. A minha nota para ele é 7,5. Dias, enfim, chegando no colombiano, ele fez um jogo que oscilou bastante, digo, em participação. Ele começou atuando como ponta esquerda, recebendo muitas bolas ou até buscando o jogo no pé dos meio-campistas. Então ele tentava esses dribles, ele tá com a confiança em dia, isso é muito importante. No segundo tempo, em alguns momentos ele jogou como ponta direito, outros ele centralizava. Ele teve essa liberdade, principalmente no primeiro tempo, para flutuar bastante pelo campo e tentar ser o protagonista desse ataque, pelo menos nas criações de jogadas. A minha nota para ele é 8, o gol foi muito importante para ele, muito importante para a partida em si, e foi um belíssimo chute, uma finalização muito precisa, e o detalhe importante é que ele virou o rosto daquele jeito Luiz Dias que a gente já sabe, e foi um gol muito bonito. Quem não viu, veja, quem já viu, dê o replay e preste atenção nesse movimento dele. Partindo para os reservas, aos 60 minutos nós tivemos uma substituição dupla. Entrou Ryan Gravenberch no lugar de McAllister e Diogo Jota no lugar de Gakpo. O Gravenberch entrou muito bem na partida, e esse é um outro ponto que eu acabei deixando passar, mas agora eu faço essa ressalva. Quando o Gravenberch entrou, ele virou um duplo pivô com Curtis Jones, então o Jones estava como se fosse o primeiro volante, o Gravenberch jogando do lado dele. Eram dois volantes, dois pivôs, ajudando na fase defensiva e na criação das jogadas, até que o próprio Jota, que entrou no lugar do Gakpo, ele estava recuando bastante para armar as jogadas, porque não tinha esse meio campo pela esquerda mais ofensivo, já que o Gravenberch se juntou com o Jones e eles ficaram como dois volantes, dois pivôs, para ajudar na construção de jogada. O Gravenberch ele entrou impondo um ritmo muito bom,
a fisicalidade dele e a força física, o próprio biotipo do corpo dele auxilia bastante para isso. Ele ganhou muitas jogadas no corpo, outras que ele colocava, ele se antecipava aos atacantes e conseguia roubar a bola, criava jogadas, tanto tentava armar contra-ataques. O próprio contra-ataque do gol do Luiz Dias foi iniciado por ele, foi uma jogada que ele começou, então fez um jogo muito bom. Ele entrou e deu um impacto significativo para a partida e eu espero com que ele consiga manter esse nível e continue evoluindo. Ele vem de uma sequência ruim de atuações, mas espero que agora ele retome o bom futebol. A minha nota para ele também é 8. Diogo Jota, esse cara é magnífico, principalmente quando vem do banco de reservas com o plus de enfrentar o Arsenal. É impressionante a paternidade que ele tem diante dos Gunners. É coisa de passar no cartório e assinar, porque com certeza é o pai do Arsenal. Eu nunca vi isso. São 11 jogos pelo Liverpool contra os Gunners, 8 gols e 2 assistências. O Firmino tinha números muito bons contra o Arsenal, mas o Jota é impressionante, é algo incrível. A minha nota para ele é 9. Entrou muito bem no jogo e deu um ritmo incrível para o nosso ataque e segurou muitos passes, segurou muitos defensores no pivô e contribuindo muito para a nossa saída de jogo. Aos 75 entraram Bobby Clark no lugar do Jones e o Conor Bradley no lugar do Harvey Elliott, e foi assim com que o Arnold virou de vez um volante, um duplo pivô ao lado de Gravenberch, e o Bradley entrou para colocar o Martinelli no bolso. Impressionante a personalidade dele e como ele se posiciona bem defensivamente, fez diversos cortes. Em 15 minutos ele ajudou muito a equipe a se sustentar na questão defensiva e manter o placar. O Bobby Clark entrou também sem sentir o peso, foi um dos primeiros jogos dele como titular, na equipe titular, na equipe principal do Liverpool. Enfim, ele entrou de uma maneira muito inteligente e interessante, fazendo essa dobradinha pelo lado direito, ajudando o Bradley a marcar por aquele lado. Teve um lance que estava 1-0 para o Liverpool, o Rice ia armar um contra-ataque que seria muito perigoso, e ele deu uma butinada que foi uma falta tática super inteligente, e logo na sequência o Liverpool matou o jogo. Então a gente percebe que o jogador é diferente quando tem atitudes como essa de falta tática ou de posicionamentos que acaba tirando vantagem ou proveito de algumas situações. Claro, é um garoto, é um dos primeiros jogos, se eu não me engano é o primeiro jogo dele com a equipe principal, e o jogo oficial ele participou bastante de amistosos na pré-temporada, mas ele foi para o time sub-23, teve uma lesão, enfim, voltou agora participando, jogando de uma maneira muito inteligente. A minha nota para ele e para o Bradley é nota 8, e é muito interessante ver essa nova safra da base vindo e ganhando minutos. No banco de reservas tinha o Chambers, que é um lateral esquerdo que já ganhou minutos nessa temporada, o McConnell, o volante, que também já ganhou minutos, e o grande astro da base agora atualmente, que é o Trey Nyoni. É um garoto que vem arrebentando nos jogos da categoria sub-18, ele faz jogos também pela categoria sub-23, e ele veio do Leicester, era considerado um dos melhores meio-campistas de sua geração, e acredito que ele pode contribuir bastante nos próximos anos para o Liverpool. Outro garoto que estava no banco era o Cade Gordon, acabou não entrando. São garotos que ajudam muito a equipe, tanto na questão financeira, caso eles sejam vendidos nas próximas temporadas, ou até mesmo jogando em Copas, ou quem sabe em Premier League, como vem sendo os casos de Jones e de Elliott, que estão contribuindo bastante, o próprio Quansah, claro, sem falar do Arnold, que é surreal como ele auxilia a equipe. Enfim, era um ponto que eu queria citar, que nesse jogo contra o Arsenal, o Liverpool tinha 20 jogadores relacionados, e desses 20, 10 eram formados na base do Liverpool, então é um número muito impressionante, principalmente para quem muitas das vezes se sentia que o Liverpool não aproveitava esse potencial que poderia ter na base. Desde que o CT de Kirkby foi construído, foi integrado o profissional com a base, o Liverpool tem mudado muito o seu aproveitamento desses jogadores. O Klopp tem colocado muitos garotos na equipe principal para treinar, para fazer treinos específicos com os profissionais, e isso ajuda bastante na maturação desses atletas. Em alguns momentos a gente percebia com que o Liverpool não aproveitava muito a base estava muito sucateada,
mas agora parece que teve uma mudança, principalmente desde a chegada do Elliott, no perfil de como o Liverpool trabalha. Os Reds vêm aproveitando bastante alguns jogadores de outros clubes que despontam e não acabam renovando o contrato lá e acabam contratando para suas categorias de base. O Bajcetic é um exemplo disso, o Elliott foi assim, o Carvalho ele já poderia ter vindo antes, o Trey Nayoni, que eu mesmo citei durante o banco de reservas, ele é um jogador que estava no Leicester. Outro atleta que a gente pode ver dessa maneira é o Ben Doak, ele estava no Celtic lá da Escócia e o Liverpool acabou contratando ele para a base, enfim. São diversos jogadores que estão chegando de outros clubes e ajudando bastante a base do Liverpool. Por hoje é só. Acredito que me alonguei bastante, mas falei tudo o que eu precisava sobre esse jogo. Enfim, estamos na próxima fase da Copa da Inglaterra. Na próxima quarta-feira tem um jogo importantíssimo da Copa da Liga, o primeiro jogo da semifinal diante do Fulham. E acompanhe a Liverpool Brasil News em todas as redes sociais para ficarem sempre informados sobre o maior da Inglaterra. E não se esqueçam que aqui vocês nunca caminharão sozinhos.